Marcos fala o seu nome todo, né, e a data de hoje. Tá, então, eu sou Marco Antônio Gonçalves, hoje são 6 de dezembro de 2017. Estamos aqui em Sobral, Ceará. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no campo da antropologia visual e, na medida, né, da sua fala, a gente também vai colocando outras questões, né? Tá. Conversar aqui um pouco. Uhum. Então, acho que assim, a antropologia visual, na verdade, eu sempre tive muito interesse para imagem, enfim, eu comecei meu trabalho com cosmologias indígenas e nos anos 80, começo dos 80, e sempre me interessou essas paisagens, né, mentais, imagens mentais das cosmologias indígenas, cosmografia, sempre foi um interesse muito grande sobre esses temas, né? E quando eu fui fazer meu trabalho de campo com os Pirahã, na Amazonas, é um grupo extremamente interessante porque eles têm de forma uma estetização do mundo cosmológico muito grande. O mundo se divide em muitos patamares no mundo, para baixo, para cima, onde eles vivem. Existem muitas cores detalhadas em cada um desses lugares. Eles descrevem muito bem essas imagens que eles veem lá, quer dizer, o discurso xamânico é um discurso muito imagético, né? E quando você de fato tem os informantes xamães, eles te dão acesso ao mundo via esse aspecto meio sensorial da imagem experienciada em outros lugares e que depois eles tentam então narrar para você, e assim que as coisas são passadas entre os Pirahã, de modo que eles entendam, né, o mundo deles em ação, o que acontece no mundo, enfim. Então era muito rico essas descrições, e eu trabalhei muito com isso na minha tese de doutorado, depois com essas imagens desses mundos, né, que sempre me impressionou muito. Mas nesse tempo também eu realizei meu primeiro filme, né, que foi em 89, um filme que eu me arrependo de ter realizado, porque não ficou como eu gostaria de ter ficado. Eu tinha um amigo meu que era um suíço, ele tinha uma câmera Super VHS na época, em 89, 88, e a gente foi para o campo. Ele foi para o campo comigo, ficamos 2 meses lá em Pirahã e nós filmamos mais ou menos umas 35 horas de imagem em Super VHS dos índios. Depois aí eu me associei a um cara de cinema, que ele fez uma edição, que também era amigo meu no Rio também, o Paulo Pestana, ele fez uma edição desse material bem clássico, com narração em off. Era um filme meio sobre a cosmologia Pirahã. O filme até passou no festival lá do filme etnográfico, né? Passando no primeiro festival do filme etnográfico no Rio, com a Patrícia Montemor, e passou em vários lugares e tal. É um filme que eu não gosto muito, porque foi um filme um pouco pensado, refletido. Eu mesmo refleti pouco, era um filme que eu também não tinha muita noção do que fazer com essas imagens. Esse rapaz meio que produziu um pouco essa edição, né, numa edição, na época a gente editava em edição mecânica, né, uma edição Super VHS, né, que era complicadíssimo, né, trabalhosíssimo, porque você tinha que tudo era sequência, você não podia mudar de ideia no meio do processo, tinha que fazer um mapa de edição muito grande, enfim. Então ali foi o primeiro contato de realizar alguma coisa, né? Eu achei muito complicado aquilo tudo e meio que achei muito difícil realizar filmes em edição, era caro, enfim, foi toda uma confusão para conseguir dinheiro, enfim. Então eu um pouco parei de fazer isso, na verdade, durante muito tempo, né? Tive essa experiência. E então nasceu o filme no Rio, lá na Casa de Cultura Laura Alvim, foi legal, assim, a coisa foi interessante. Esse né? filme foi em que ano? Foi em 89. Antes disso, na verdade, eu tinha tido contato já até com o Jean Rouch. O Jean Rouch veio ao Brasil algumas vezes. Eu tinha uma colega minha que chamava-se Cláudia Menezes. A Cláudia Menezes foi a primeira pessoa a produzir um pouco essa ideia de antropologia visual no Brasil. Até então você não tinha muita discussão sobre isso. Ela até fez um catálogo bem antigo, acho que nos anos 80, sobre antropologia visual. Ela fez uma mostra no MAN, no Rio de Janeiro, onde passou vários filmes do Jean Rouch.
Eu era amigo dela na época, até na casa dela eu via muita coisa. Ela era muito amiga do Cosme, que era o cara que organizava a Cinemateca do Man lá no Rio, um cara erudito de cinema. E ela tinha projetor em casa, a gente via na casa dela vários filmes do Jean Russo, do Boas, ela passava muita coisa assim pra gente ver, sim, amigos dela que ela chamava em casa no começo dos anos 80, eu digo 83, 84. E ela faz esse encontro no Man em 86, 87, eu acho. Que vem pessoas veio até o Jorge Peloran, tem até um artigo nesse livro também, né, sobre a etnobiografia, já naquele momento, tem um pequeno ensaio dele, é um cineasta argentino que fez muitos filmes sobre biográficos, né, e então ele, assim, então foi tendo contato com isso, assim, com cinema etnográfico e tal, né, e nesse momento também o Russo estava aí também. Foi assim, falamos um pouco assim, rapidamente, assim, uma coisa meio tudo bem e tal, como vai, pronto, né? Depois, em 95, o Russo de novo veio ao Rio, no Festival da Patrícia Montemor também, e eu conheci o Russo pessoalmente também nesse festival, em 95, que ele estava aqui, foi para a USP também, onde foi rodado até aquele filme do Renato, da Ana Lúcia, da Rose, chamado Subvertendo Fronteiras, que é aquele filme que eles fizeram sobre o Jean Russo naquele momento lá em São Paulo. Mas enfim, também nada demais, assim, oi, tudo bem, enfim, aquele mito, né, na tua frente, você fica meio assim. Mas sempre me interessou muito pelos filmes dele, eram um pouco enigmáticos para mim o filme do Jean Russo, assim e tal. Até então não tinha muito contato com a antropologia visual estrito sensu, não tinha formação, gostava de vídeo, gostava dessa linguagem, achava uma linguagem interessante, né? Tinha uma colega minha que chamava-se Ana Maria Galano, que ela organizou no IFIX, lá na FRJ, um núcleo de audiovisual, né? Ana Maria Galano é viúva, né, depois ela faleceu, do Joaquim Pedro de Andrade, que fez Macunaíma, fez Pau Brasil e tal, um grande cineasta brasileiro, um dos maiores, né, novos do cinema novo. E eu, então, era muito amigo da Ana Maria Galano, e desde os anos 80 também do Joaquim Pedro, e ajudei até o Joaquim no filme dele, Casa Grande Senzala, que ele ia fazer. Como eu trabalhava com índios, ele conversava muito sobre como abordar os índios no filme. Ele estava com um projeto grande de fazer essa filmagem, que ele não fez, morreu antes de fazer essa filmagem, mas tem o roteiro dele completo, são um livro disso também. Então via na Maria Galano, eu me aproximei mais ainda da questão do visual, mas assim, nada muito compromissado. Profissionalmente continuava sendo etnólogo, trabalhando com a Amazônia, trabalho de campo, participando mesmo dos grupos mais estritos aí da questão indígena, amazônica e tal, cosmologia, etc. Ele estava ligado basicamente ao grupo do Eduardo Vieira de Castro, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, né? Mas quando a Maria Galano eu entrei por esse caminho, ela fundou esse núcleo lá no IFIX, na FRJ, onde eu trabalhava, nesse laboratório que a gente tinha lá de pesquisa social, e aí fomos assim, então conheci Eduardo Scorel, conheci muita gente na casa dela mesmo, vi vários filmes premiere ali que ela passava, a gente conversava, mas sempre assim de maneira mais ou menos distante, né? E eu acho que assim, o momento de fato que eu comecei a querer fazer isso, né, foi quando eu estava na França, né, eu fui passar um ano na França em 2005, se não me engano, 2004, 2005, e daí na França fui com um projeto totalmente diferente, estudar lá, e foi outra coisa, nada a ver com o que eu ia fazer. Cheguei na França, fui ver um pequeno festival sobre o Jean Russo, que estava organizando lá. O Jean Russo tinha acabado de morrer em 2003, e aí me interessei muito pelos filmes que eu vi lá, achei tudo muito interessante, muito intrigante, pensar aquela linguagem e tal. Falei, caramba, quero fazer isso. Aí, a partir desse momento que eu vi esses filmes e que eu estava naquele meio ali na França, e tinha um ano ali para fazer alguma coisa, entendeu? Eu falei, bom, então eu vou estudar esse cara, né? Vou dar um tempo na pesquisa que eu ia fazer aqui, vou estudar o Jean Russo, e na época era muito difícil ter acesso aos filmes do Jean Russo, eram muito difíceis, não era como hoje em dia que você tem, né, videofilmes distribuído, você compra na internet. Na época era muito difícil, mesmo em Paris, você poder ver esses filmes, analisar esses filmes e tal,
No Brasil era muito difícil, mesmo em 2006, 2007, 2008, era muito complicado você ter um filme de boa qualidade. Você tinha 4, 5, 6 filmes dele só, não tinha todo o acervo dele, ele tinha feito 120 filmes, né? Enfim. E também os arquivos dele eram bem desorganizados lá no CNRS, era difícil de ter, enfim, tudo uma confusão, mas eu comecei a pesquisar ele bibliograficamente, estava ali, tinha as condições de fazer a pesquisa, né? Conhecia já o Marc Piot, que o Marc Piot era meu amigo no Rio, porque ele também era casado com a Patrícia Birman, que era minha colega da UERJ, né? E então o Marc Piot também foi central assim, nessa minha conversão também à antropologia visual, né? Porque o Marc, por várias discussões com ele, eu gosto muito do livro dele chamado Cinema e Antropologia. É um livro que estamos tentando traduzir esse livro para publicar no Brasil, foi aprovado pela editora da Unesp até eu fiz uma introdução, né? Não sei quantas anda lá essa publicação, mas é um livro muito interessante que ele vai juntar o cinema e a antropologia, um livro muito assim, que abre muito horizonte, mais para além da antropologia visual em termos de filme e de documentário, né? Então o Marc, acho que ele traz esse aporte do cinema, ele coloca as questões assim bem interessantes para se pensar, o documentário, o filme etnográfico, a ideia de ficção, enfim, ele, por ter sido também muito influenciado pelo Jean Rouch, ter sido uma pessoa muito próxima do Jean Rouch, ele também foi assim um meio de campo do qual eu dialoguei muito com ele para fazer o meu primeiro livro sobre o Jean Rouch, que seria minha entrada nessa discussão da antropologia visual. Eu não tinha ideia de fazer um livro de jeito nenhum, fui fazendo algumas coisas, estudando, pegando material lá na França e fui escrevendo uns trabalhos assim, primeiro sobre Mestres Loucos, que foi o primeiro filme que eu escrevi, depois escrevi sobre o Eu Negro, depois escrevi sobre o Jaguar, mas vendo outros filmes também, juntando vários filmes, pegando mais uns filmes dele chamado da etnoficção, que seriam os filmes mais que me influenciaram, era o Pouco a Pouco, Petit a Petit, Pirâmide Humana, e fora essas questões. Nesse momento aí também do Jean Rouch, quer dizer, que eu achava que o Jean Rouch ele era mal visto na antropologia, né? Ele tinha uma visão assim dele muito preconceituosa, porque na França, eu acho que na França tem uma questão problemática, né, de uma ascensão do Lévi-Strauss, né, com um pensamento muito mais dominante na antropologia francesa, dominante em termos de espaços, de instituições, né, e essa turma que vem do Marcel Griol, do Michel Leiris e do Jean Rouch também ficou um pouco, tanto quanto não diria marginalizado, mas com menos influência, talvez, na antropologia francesa, né, institucional, né. O Lévi-Strauss viveu muito, né, viveu 100 anos, né, e, portanto, ele teve muita influência, né, durante muitos anos, né, na condução dos postos na França. Então, eu achava que o Jean Rouch ele começou a ser muito mais lido nos Estados Unidos, né? O Steven Feld era um americano que foi para a França nos anos 60 ainda, né? Steven Feld é um musicólogo, etnomusicólogo muito importante, mas também ligado à antropologia visual. Foi para a França nos anos 60 para fazer um tipo de um estágio lá com o Jean Rouch e sempre trouxe um pouco o Jean Rouch para o ambiente acadêmico americano, mas a partir da própria questão da pós-modernidade, da antropologia americana, o Jean Rouch virou lá um grande expoente, porque ele tinha um discurso assim, ele era um pós-moderno, como se diz, avant la lettre, né? Antes de existir a pós-modernidade. Então ele era um cara que tinha esse discurso da multiplicidade, das múltiplas verdades, ele era contra a ideia da ideia de você construir um discurso positivo sobre o outro, com uma voz de autoridade, né? O outro partilhava o processo de construção da própria etnografia. Ele construiu uma etnografia fílmica toda baseada em conceitos nativos também, a ideia de possessão, cinetranse. Então é um autor assim, muito instigante e alternativo para uma determinada caretice da antropologia inglesa, por exemplo, ou mesmo francesa estruturalista clássica, né? Então acho que o Jean Rouch era um ar assim,
novo já velho, porque já tinha morrido, na verdade, quando ele aproveitou um pouco essa onda nos anos 90, em Nova York. Basicamente ele foi muito a Nova York, muito ligado à Universidade de Nova York, que tinha lá a Faye Ginsburg, que foi aluna do Jean Rouch nos anos 70, né, quando o Jean Rouch deu uns cursos também, uns ateliês de filmagem, de discussão da etnografia, e quando Jean Rouch funda também com a Margaret Mead, chamado Margaret Mead Film Festival, que foi o primeiro festival, talvez assim, mais de cinema etnográfico construído, né, nos Estados Unidos, e que o Jean Rouch então vai em 70, ele faz até ele faz um filme, né, durante o festival, um portrait da Margaret Mead, né, que ele conversa com ela. O filme é muito interessante, é um filme de 15 minutos, né, e o Lee Cock, até acho que ele é a câmera desse filme, o David McDougall, uma pessoa assim importante também, que foi o câmera do filme e tal. Então foi assim, eu estou fazendo uma barafunda aqui, mas para mostrar um pouco a minha entrada via Jean Rouch, né, na antropologia visual. Então eu produzi esse livro, daí comecei a ler muita coisa, fui um pouco autodidata, né, então eu dei um curso, comecei a dar um curso em 2005 no IFIX, na pós-graduação. O primeiro curso que eu dei sobre etnografia e imagem, né, e depois fui dando vários cursos, que era um modo de criar uma plateia, uma ambiência, eu mesmo poder ver os filmes com as pessoas e ler, né, era um estímulo de eu ler também esse material todo, da antropologia visual, né, comecei a ler, enfim, a produção do Brasil, né, e já estava avançada já, né, que eu já entrei nisso bem depois da Cornélia, da Ana Rocha, da Clarice Peixoto, da Patrícia Montemor, da Silvia Calbi, né, que tinham fundado já esses núcleos, né, da Peregrina mesmo aqui no Ceará, né, já tinham núcleos mais consolidados já, e com pesquisas nessa área, já tinha toda uma história de pesquisa na antropologia visual. Então, assim, eu fui namorando um pouco assim a visualidade, vamos dizer assim, na antropologia, mas não necessariamente sem ter um compromisso firme. Eu noivei, mas não casei até aquele momento, mas estava ali namorando, e depois, então, a partir de 2006 que eu quis, de fato, entrar nesse campo, né, e então passei a me interessar por esses temas, né. Até então não pensei em fazer filmes, estava mais na parte de pensar o Jean Rouch, pensar, né, também a etnografia visual, pensar, isso me interessava bastante também, forma de etnografia, né, eu como etnógrafo sempre gostei de pensar as práticas e as construções etnográficas, como é que se dava isso, como é que podia inovar nesse campo, criar nesse campo, né, as novas narrativas visuais e tal. Então eu fiquei muito mobilizado assim a entrar na discussão de etnografia e imagem, e por isso fui pensando muito mais o Rouch como antropólogo, mais do que cineasta, na verdade. Até porque o Rouch ele é muito mais conhecido por poucos filmes dele como cineasta. Na verdade, as pessoas do cinema mesmo, né, assistiu talvez, sei lá, 4 ou 5 filmes do Jean Rouch, mais clássicos, que passam muito na França, né, em cursos de cinema, mas o resto da obra dele, mais assim, chamada etnográfica, com outros aportes, são pouco divulgados. Né? E até que surge, na verdade, o maior mostra de filmes do mundo sobre o Jean Rouch, que foi feita no Brasil, né, a partir de 2009, pelo Matheus, que está hoje na USP, né, professor da USP da ECA de cinema, e o Matheus e a irmã dele fizeram essa mostra. O Matheus morava na França há muitos anos, na época, e ele então organizou a mostra e reuniu pela primeira vez, talvez assim, a maior quantidade de filmes do Jean Rouch juntos, né? Então ele reuniu 115 filmes, mais ou menos, e fez um festival itinerante entre Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, não sei se chegou a Porto Alegre, chegou a Porto Alegre também, enfim, então ele fez um festival assim muito grande, norte, o filme passando em vários lugares, no Rio ficou muito mais no Moreira Salles, em São Paulo também. E ele chamou gente do exterior, enfim, chamou todo mundo que falava de Jean Rouch. Eu mesmo participei de várias sessões de Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo, em várias situações
de discussão, de mesas de discussões, tinha seminários também, tinha mostras, tinha seminários sobre Jean Rouch. Foi assim, então, um momento também de poder ter acesso a esses filmes, entendeu? Poder ter acesso a ver os filmes do Jean Rouch, a ver esses filmes que pouca gente conhecia, na verdade. Né? Então, teve esse advento também desse festival que foi muito importante e que ajudou um pouco a consolidar essa entrada. Então, quer dizer, o Jean Rouch é um convite a você, né, entrar nesse mundo do visual, porque é alguém que faz cinema, que faz antropologia e que faz bem feito os filmes. Então, os filmes dele sempre foram assim, uma atração grande. Muita gente, na verdade, entrou, né, nesse mundo, né, da antropologia visual através do Jean Rouch. Né? Você vê o próprio Paul Henley também, que fundou lá em Manchester, né? A própria Faye Ginsburg também entra nessa história pelo Jean Rouch também, né? Então tem muita gente, quer dizer, a gente atraía pessoas que, né, da antropologia para ou querer fazer cinema ou querer fazer filme etnográfico, enfim. E daí começou então o interesse, daí eu dando cursos, enfim. Aí eu pensei, né, de passar a ação, né? Porque eu também acho que, assim, a antropologia visual, eu acho que na verdade a visualidade, o cinema, a fotografia, eu acho que você tem que ter uma prática de fazer isso, né? Que a prática te ensina muito sobre a epistemologia, sobre o modo de fazer as coisas. Eu acho que a prática te dá muita, assim, te ensina de muito a fazer, né? Acho que nas artes em geral, porque é um trabalho muito manual também, artesanal, né? Uma coisa de você fazer cinema ou fotografia, né? ou artes plásticas, né? No estilo mais de pintura ou escultura, quer dizer, se você não faz, você não elabora determinados processos de você conhecer o próprio modo de fazer, de entender esses processos de conhecimento via fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa também assim, importante, que eu achava que era importante fazer coisas nesse campo. Mas como fazer isso? Então, eu comprei uma câmera, na época, a minha câmera vovó, que eu chamo de vovó até hoje, que é uma câmera bem antiga já, uma Panasonic 3CCD, uma câmera antiga, que foi também em 2005, 2006. E comecei então a filmar com essa câmera, filme de pesquisa, na verdade. Assim, filme de pesquisa, eu estava com uma pesquisa nessa época, fazendo pesquisa sobre cordel e sobre a cultura popular no Cariri, aqui cearense. Comecei então a fazer pequenos filmes, assim, pequenas narrativas, né? Que eu não chamo nem de filme, porque assim, filme é uma coisa muito complexa, mas filmes de pesquisa ligados a entrevistas, pessoas, depois era um filme sem ter um roteiro, na verdade, né? Como se faz um filme de pesquisa, depois que você faz, filma, que você vai pensar um pouco como editar esse material, né? Que é sempre complicado, você vai, né, fazer isso depois, é sempre difícil de você fazer isso, enfim. Então eu comecei paralelamente a me interessar muito por isso, por antropologia visual, e dar um curso e prosseguindo nisso. Aí veio logo em seguida esse meu outro livro chamado Deveres Imagéticos, que é um livro que eu fiz com o Scott Head, que foi também um livro com vários colaboradores também, pensando a questão do dever imagem, da transformação da imagem, quando a imagem passa para a mão daqueles que eram antes filmados, né, que elas passam a filmar as pessoas. Então são vários, o processo se modifica, então era um pouco esse dever imagem. O que significa dever imagem por si próprio, e trabalhar a ideia de autorrepresentação, e trabalhar a ideia de expansão da etnografia, trabalhar a ideia, né, de você poder construir outras formas de etnografia imaginativa, etc. e tal, né? E então foi também um momento de poder construir isso, que era isso, e paralelamente fui caminhando também, fazendo assim meus filmes de pesquisa, né, que passaram também alguns festivais, passando no festival mais etnográfico e tal, da Patrícia, né, que era o espaço, né, de poder, ali no Rio de Janeiro, era o espaço de veicular esses filmes para um público maior, né, e depois veio também a ideia de fazer um livro sobre a ideia de juntando biografia e etnografia, né, que eu fiz outro livro chamado Etnobiografia, a partir também do cinema. Por quê? Porque eu percebi que no cinema, acho que são do que Mark Dougal fala bastante, que o cinema é muito biográfico, né? Você não tem como, é inescapável no cinema o corpo, né, mesmo que você tenha enquadre a pessoa, mesmo que você fale por ela, quer dizer,
a presença dessa pessoa é fundamental, né? Quer dizer, você não tem filme sem pessoas. Eu não posso falar como um texto assim, eles pensam que não sei o que lá, né? O Spirahan, né? O grupo tal, né? No cinema alguém ali está na tela, mesmo que você generalize aquilo, né? Então a biografia é algo que intrínseca do processo mesmo de construção da narrativa. Então eu sempre me preocupei como narrar uma cultura através da biografia, que também é um tema recorrente, inclusive quem foi pioneira nisso até foi Cornélia Eckert e a Ana Rocha, que foram pioneiras na discussão de etnobiografia, né? Já conheciam o Peloran bem antes de eu conhecer, o Jorge Peloran, já tinham discutido esse conceito, tinham falado sobre esse tema, e a partir dessa leitura da própria Cornélia, da Ana, de trazer a ideia de etnobiografia, me encantou muito e eu consegui ver os filmes do Peloran que até então eu não tinha conseguido. Né? Não consegui nem em Buenos Aires, que eram filmes tão difíceis. Consegui esse filme no México, quando eu estava no México viajando, e tem uma antropologia visual muito forte no México, também tem, muito boa até. E eu estava lá e um rapaz lá me copiou os filmes do Peloran e me deu, eu consegui ver. E realmente fiquei muito assim, entusiasmado pelos filmes dele biográficos e o conceito que ele tinha feito, e tentei aprofundar um pouco isso. Então eu fiz a ideia era um pouco essa, juntar o que é a ideia de personagem, de pessoa, entendeu? Também tinha muita influência do Eduardo Coutinho, que sempre foi uma grande influência também para a gente no Rio de Janeiro, que era um grande amigo da Ana Maria Galano. Eu conheci o Coutinho ainda nos anos 80, quando ele fez Boca de Lixo. Foi um filme dele nos anos 80, que passou na Ampox, inclusive, ele foi lá, discutiu. E o Coutinho, ele tinha um escritório em frente à universidade onde eu trabalho. Então ele estava todos os dias, ele tomava café nesse bar da universidade, e volta e meia a gente conversava ali uma coisa, era uma pessoa difícil de conversar, mas às vezes a gente conversava algo via Ana Maria Galano, que tinha me apresentado a ele e tal. Eu sempre lancei os filmes dele também no IFIX. Sempre a gente tinha relação de passar os filmes dele lá. Inclusive lancei o último filme que ele fez, inédito lá no IFIX, chamado Um Dia na Vida. Não sei se vocês conhecem esse filme do Coutinho, que é um filme muito interessante sobre a televisão. Ele filma, o João Salles patrocinou esse filme, é um filme que nunca vai passar em lugar nenhum, porque é um filme que não consegue direitos autorais, que é um filme sobre a TV aberta. Então ele filma 24 horas todas as TVs abertas, né, grava elas, e depois ele constrói uma montagem linear do primeira cena até que é uma aula de inglês e tal, e até a última cena, que é um copo d'água, o cara fazendo lá a oração para a água, depois toma água, não sei o que e tal. Ele mostra um pouco ele exigia que fosse sempre passado em cinema. Você não podia nunca passar na televisão, assim, sobre a televisão, porque ele queria que você criasse uma autoridade sobre a televisão. Então, Coutinho tinha muitas discussões, inspiração total, né? Sempre foi um autor que eu até escrevi pouco sobre ele, porque era um autor que tinha muita gente escrevendo sobre ele, então eu falei, bom, tem um batalhão. Mas eu escrevi um artigo sobre Coutinho chamado Moscou, né, que eu discuto, que foi publicado no Sebrap ano passado, na revista do Sebrap da USP. Que analisa um filme dele bastante marginal no mundo dos filmes dele, que é esse filme que ele faz sobre o Tchekov, uma peça de Tchekov no teatro, com o Teatro do Galpão em Minas Gerais, que é um filme que foi muito criticado pelos próprios pares dele. Era um filme eu queria entender essa crítica, entender esse processo. Era um filme aclamado, era um filme assim ruim do Coutinho para os pares que tinham. O próprio Eduardo Escorel faz uma crítica enorme na revista Piauí, no Rio, contra o filme, enfim, e várias pessoas se manifestam, enfim. Então vou pegar esse filme como um filme assim, tanto quanto não muito discutido da filmografia do Coutinho, mas sempre foi o cara que me inspirou muito na ideia de personagem, de pessoa, né? E o Coutinho dizia sempre, na verdade, tem um filme também da Cristiana Grumbach, que é uma cineasta também do Rio de Janeiro, que fez um filme chamado Morro da Conceição, do qual ela também trabalhou com o Coutinho em vários filmes. E a Cristiana Grumbach entrevistou o Coutinho, e o Coutinho diz para ela assim, ela pergunta para ele, o que é o documentário, Coutinho, para você? O que define o documentário? Uma palavra. Aí ele diz assim, alteridade. Essa coisa da antropologia, alteridade, essa questão de você alterar a si próprio no processo de construção de uma ideia sobre o outro, que todo mundo se transforma nesse processo todo. Ele fala isso literalmente. Isso eu achei assim, muito curioso, porque o Coutinho era um pouco ranzinza, ele tinha um pouco uma relação ambivalente com a antropologia, com as ciências sociais,
ele lia muito, mas ele rejeitava um pouco essa lógica da sociologia, filme sociológico, ele tinha um pouco de pavor de ser classificado como filme sociológico, antropológico, mas ele lia muito Lévi-Strauss, lia antropologia, lia coisas, ele sempre estava lendo. Esses autores, ele encontrou então essa ideia de que você se constrói com um personagem, seja para uma câmera, seja para qualquer pessoa. Então ele vai definir que uma relação qualquer, você se constrói como alguém que naquele momento você se inventa, né? Você se fabula a si mesmo. Né? Ele até gostava de citar o Deleuze, que também citava o Deleuze nesse momento que o Deleuze fala, né, que o personagem é um delito de fabulação, né? Você está flagrante delito de fabulação, né? Você fabula, você fica meio enlouquecido, né? Falando, né? Isso inventando contra o personagem para outra pessoa, e eu acho que o cinema tem essa coisa também interessante, e o documentário sobre tudo isso, esse personagem construído na relação com a câmera ou com a própria fotografia também. Você vai entrevistar as pessoas e elas também se produzem para você, né? Então um pouco essas orientações aí que foram me pautando, né? Para entender isso, né? E aí eu estava assim, autodidata, lendo coisas e tal, e comecei então a ter uma ideia de fazer um filme, mas um filme assim, não um filme etnográfico estricto senso, né? Então eu me juntei com uma amiga minha, que é a Eliska Altman, que também trabalhou com Coutinho muitos anos, fez vários filmes com Coutinho, em pesquisa, em assistência de direção, e a Eliska também é socióloga, e trabalha com crítica de cinema e tal. E a gente pensou em fazer um filme, então, nesse momento que eu estava fazendo etnobiografia, eu tinha tentado já escrever um ensaio sobre aquela escritora negra chamada Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo, que foi um sucesso nos anos 60, quase, claro, quem é jovem não conhece ela, mas quem tem mais de 40 anos ouviu falar. Ela vendeu 5 milhões de livros, enfim, traduzido em mais de 17 línguas, foi um fenômeno editorial nos anos 60, em 61, basicamente, e vendia mais que o Jorge Amado, que todo mundo naquele momento, e saiu da favela do Canindé e virou uma celebridade nacional, gravou discos, fez vários outros livros também, enfim, foi uma grande... E esse livro eu tinha lido já nos anos 80, esse Quarto de Despejo, até porque o Roberto da Mata tinha feito uma defesa desse livro na época, no Jornal do Brasil, contra essa discussão literária, mais de colocar a Carolina como uma literatura pobre, uma literatura ruim e tal. E o da Mata faz, nos anos 70 já, um texto, 80 e poucos, em defesa desse livro dela, como etnografia, autoetnografia, etc. e tal. E aquilo sempre estava na minha cabeça e tal, essa coisa. Eu falei, bom, vou escrever uma coisa sobre etnobiografia, vou pegar a Carolina, mas não deu tempo de escrever para esse livro. Eu acabei publicando isso até na revista lá do Horizonte Antropológico, lá do Rio Grande do Sul, um ensaio sobre esse livro e sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, e que também estava no meu horizonte de pensamento. Então pensei em fazer um filme sobre ela, não sabia como fazer esse filme sobre ela, então pensei, na verdade, fazer uma ponte entre mulheres hoje, né, numa favela do Rio de Janeiro, que é a favela da Maré, da qual eu tinha um certo acesso, porque eu conheci uma amiga minha que era diretora de teatro e que trabalhava lá também, com um grupo chamado Companhia Marginal, Cia Marginal, e conheci uma atriz lá da Maré, que e que topou fazer o filme, achou interessantíssima a ideia e tal, e me ajudou a produzir lá o filme, me ajudou a eles, que a mim. Então a gente começou a fazer o filme, era um filme assim meio inspirado muito na ideia do Robert Flaherty, que é o pai do documentário moderno, né, de fazer um pouco a ideia de você não fazer uma imagem, pelo menos antes de, 18 meses de preparação do filme. Então a gente não fez uma imagem nenhuma, nem fotografia, nem filme, nada, né? Ficamos lá, indo toda semana de Amaré, uma vez por semana, e entrevistava pessoas, falava com as pessoas, e ia tentando construir uma imagem de plano na nossa cabeça, vai ser isso, vai ser aquilo, e construímos então um roteiro para fazer o filme, bem roteirizado. Então o filme foi completamente roteirizado, com as pessoas que trabalham também, com as personagens do filme, né? Que são 5 mulheres, mais a Geandra, que faz a atriz, faz a Carolina e faz ela própria, né? E outras 5 mulheres perguntavam para as mulheres como é que elas queriam ser filmadas, como é que elas iam ser
Então foi toda uma construção ao longo desses 18 meses, antes de fazer a filmagem oficial, né, de como a gente ia produzir esse filme, como é que a gente ia fazer. Então a gente foi realmente assim, construindo um roteiro muito determinado, né, que a gente queria sair um pouco do depois de filmar tudo, ver como é que ia montar. Então a gente não queria fazer uma coisa mais, a ideia de fazer um filme de verdade, com roteiro, com tudo isso, e já encaminhado um roteiro de filmagem, de montagem também no próprio processo. Então era um pouco um desafio de juntar também o cinema e a etnografia, juntar mais a etnografia ao cinema. Então a gente comecei a ler muito coisa sobre cinema e tentar um pouco fazer essa ponte com o cinema, que eu também acho crucial, eu acho, na antropologia visual que trabalha com filme e documentário. Eu acho que isso é um problema, eu acho, não para o Jean Rouch, mas para o Brasil, talvez, e para outros lugares do mundo, de não juntar tão bem, eu acho, né, o conhecimento sobre cinema e sobre antropologia. Eu acho que fica um pouco apartado, até porque não tem muita comunicação com o departamento de cinema, antropologia e ciências sociais, enfim, ficou muito diferente, embora tenha muita coisa a ver, né? Então essas coisas foram, quer dizer, eu acho que na França tem o próprio livro do Marc Piot, mostra essa interlocução entre cinema e antropologia, né? O Rouch foi da geração do Truffaut, do Godard, enfim, no Velho Vague, e discutia cinema e também antropologia, etnografia, né, tudo isso, incorporou tudo isso, né, e em outros lugares do mundo também tem essa integração muito grande, né, a própria Nova York, com a Faye Ginsburg e com em Nova York tem essa integração grande entre o cinema e a antropologia, que eles fazem um curso integrado de antropologia visual, né, onde tem muitas pessoas do cinema e praticamente as atividades todas desse curso são fisicamente na escola de cinema, efetivamente, né? E que também é bem interessante, que abre horizontes, assim, é muito, muito interessante, né? Então foi assim, essa é um pouco a trajetória de eu fazer. Aí quando chegou o momento, quer dizer, aí eu queria fazer um pós-doutorado, quer dizer, que a gente chama no Brasil, mas depois de 20 anos de doutor, fazer um estágio sênior e tal, queria fazer uma coisa mais, assim, mais formal na antropologia visual, que até então não tinha tido formação nenhuma, então pleitei essa bolsa para Nova York para ficar com a Faye Ginsburg nesse departamento lá, e junto com o Robert Stan, que é um grande crítico de cinema também. Então fiquei com os dois ali lá em Nova York, passei um ano lá justamente vendo essas coisas. Então eu fiz vários cursos lá, formais, sobre antropologia visual. Então eu diria que, sei lá, minha formação formal foi, na verdade, há 2 anos atrás, né, de ver todos os filmes de antropologia visual, praticamente os filmes mais importantes, que assisti também, colaborava com a Faye nos cursos que ela dava, né, falei lá sobre Jean Rouch, falava sobre Flaherty, e fiz uma pesquisa sobre o Robert Flaherty em Colômbia, né, que eu fui para Nova York para, na verdade, fazer cursos de antropologia visual e, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa sobre o arquivo do Flaherty, que está em Colômbia, né, que foi uma pesquisa que eu fiz em Nova York e que eu estou publicando agora as primeiras coisas, né. O Flaherty tem um arquivo textual com mais de 30 e poucos mil documentos, né, que a Colômbia comprou esse material da viúva dele em 67 e incorporou isso ao acervo das Obras Raras de Colômbia, e eu fiquei lá estudando esse acervo dele de cartas, diários de campo, tanto em Samoa, quanto na Índia, quanto nos Esquimós, né, quanto na Irlanda, enfim, na Louisiana, enfim. Então ele tem um material muito grande e, assim, um arquivo fascinante, o arquivo dele, assim. Então, quer dizer, aí a minha ideia é fazer um livro, quer dizer, o livro anda muito em baixa nos conceitos da CAPES, na nossa avaliação. Então, eu penso fazer artigos e depois juntar num livro para fazer já um artigo mais pensado, assim, sobre cada filme desse, né, do Flaherty. E, claro, começando com o Nanook, já fiz primeiro passo foi no meu titular de antropologia, cuja Cornélia estava na banca também, assistiu lá a minha conferência sobre primeira abordagem que eu faço desse arquivo do Robert Flaherty, e pegando basicamente o Nanook como uma espécie de cinema inaugural, né? Então, assim, um pouco descobrindo também cinema, porque no fundo
pensando que, no fundo, quer dizer, o impacto de Nanook, né, no mundo do cinema foi muito grande. Quando você vai ver o arquivo do Flart, você vê que era tudo que as pessoas queriam na época, né? Quer dizer, essa naturalidade que você tem da representação de atores no cinema veio do Nanook, né? Quer dizer, o Nanook foi copiado por grandes atores, né? Então, quer dizer, os atores e atrizes de Hollywood escreviam para o Flart dizendo que ele tinha descoberto a pólvora, porque no fundo o cinema estava contaminado pelo teatro, aquela forma histriônica exagerada, né, de representação, ou seja, longo distância, e o Flart vai dar close-up, vai aproximar, né, sentido mais, vai construir uma narrativa muito mais visual, né, do que diálogos, na verdade, mas a ação do Nanook, essa naturalidade da ação, vai contaminar todo o cinema vindouro de Hollywood, né, e que vai passar a ser o parâmetro, na verdade, da ação no cinema. Então é curioso como, né, as cartas que o Flart recebe da França, da Alemanha. Então o Nanook, assim, ele transcendeu todas as expectativas, porque no fundo ele inaugurou uma nova forma de você atuar no cinema e que vinha paradoxalmente do chamado documentário, em oposição à ideia de ficção. Então aquilo era muito curioso para o Flart, essa recepção e essa adesão à estética da Nanook, que passa a ser a estética do cinema moderno, né? E não é à toa que o Flart foi entronado como o moderno, na verdade. O acervo dele foi comprado todo pelo Museu da Arte de Nova York, que até então é uma coisa estranha, porque o Museu da Arte de Nova York tinha muita coisa, mas não tinha muito cinema. Então, quer dizer, o Flart virou um ícone do moderno e, portanto, o museu comprou toda a obra fílmica dele, né? E criou um certo modelo da modernidade do cinema moderno, inaugurando essa linguagem da ideia de representação de atores e de filmagem externa, etc. e tal, esse mundo, e as pessoas queriam, na verdade, isso, né? Que estavam clamando por essa modificação que ele fez, e daí ele né, conseguiu mudar. Então, quer dizer, no arquivo dele você consegue entender esses processos todos, consegue. Então, um pouco a minha pesquisa é nessa direção. Então, eu sempre tenho essa coisa de trabalhar ao mesmo tempo tentando fazer um pouco de filmes, né? Quer dizer, na verdade eu fiz, depois desse filme que eu fiz, chama-se Das Nuvens para Baixo, que é um filme entre mais uma linguagem cinematográfica e etnográfica. Eu fiz um outro filme que está lançando, que eu vou lançar agora, está pronto já, eu devo lançar ano que vem, em alguns festivais aí, chama-se Shakespeare. É um filme que eu também faço uma leitura de personagens do Shakespeare com personagens do mundo real, como é que isso se conecta, essas histórias se conectam, né? Então eu pego desde índios Kaxinawa a um casal europeu, enfim, a uma atriz negra, amadora, enfim, que vive Hamlet. Então tem todas umas histórias que eu faço, cruzamento de histórias de personagens do Shakespeare com pessoas reais no mundo. São 4 peças, 4 personagens, que é Hamlet, Julieta, o Ferdinando Miranda da Tempestade e o Otelo, né? Sobre a inveja, então um pouco a discussão do amor, da inveja, do destino, né? A vingança, um pouco essa discussão, e pegando histórias reais, desde um boxer que, enfim, que é um dos personagens fortes, que é o Otelo, e que ele também é Marcelo, o nome dele, e que ele vive essas histórias do Otelo no mundo dele, de inveja, destruição, de amizades, enfim. Então eu fui buscando no mundo essas histórias e tentando cruzar. Então passei um tempo contando as peças para as pessoas comuns. Eu achava o cara interessante, eu contava para ele essa peça, falava assim, conhece alguém que tem essa história parecida com essa? Aí ele me dizia alguém, eu ia atrás da pessoa. Comecei então a fazer essa configuração aí de filme e tentando fazer isso. Então, na verdade, é um pouco essa... Tentando fazer filme... Porque eu acho que o exercício de fazer filmes é um pouco a própria ideia de você construir esses processos reflexivos, né? Eu acho que o filme é muito mais do que a filmagem, do que você editar ele, é muito mais você pensar sobre ele, né? E como fazê-lo, na verdade. Eu acho que isso é mais, assim, importante e crucial no filme, entendeu? De você resolver ele na tua cabeça muito bem resolvido, como é que você vai fazer, antes de você rodar uma cena. É claro que tem vários tipos de documentários
que acontecem coisas, né, que você está ali, e às vezes dão ótimos filmes, né, tem esses filmes prontos, né, no mundo, que você vai lá e está ali na hora, aquilo é um filme pronto, né, mas esse tipo de prática de você juntar o mundo real, vamos dizer assim, com fabulações e tal, é um pouco um exercício de reflexão, entendeu? Então tem essa... Então fez esses processos aí de pensar, então penso, né, assim, esses autores mais clássicos, o Rush, o Flaherty, pensando um pouco, e me ajudam a pensar um pouco, entrar na coisa do cinema, da antropologia visual, é um pouco o meu percurso. Aí nessa linha, você acha que a antropologia visual ela pode ser ou já é uma ruptura com uma antropologia tradicional, principalmente essa baseada mais na escrita? Né, eu acho que sim, rapaz. Eu acho que a antropologia visual tem uma potência enorme, sabia? De você desestabilizar determinadas narrativas, né? De você poder... eu acho que o próprio Rush encontrou no cinema essa fórmula, né? Porque imagina, se ele fosse escrever nos anos 50 sobre o que ele estava filmando, ele não teria espaço, não teria como. Porque a antropologia jamais, né, nos anos 50, sobre a África, falava de cidades, de sincretismos, ela estava preocupada com esses mundos lá no interior da África, tribos, e mesmo o próprio Victor Turner, que trabalhava com rituais e tal, era totalmente ligado à tradição, Dembo e tal, muito fechado naqueles mundos rituais, né? Então a África era... Então o Rush, com a imagem da África, ninguém tinha aquela imagem, ninguém via aquelas imagens assim, insuspeitadas, quando aquilo aparece no mundo, quer dizer, então, ele não podia dizer, talvez, textualmente o que ele disse em filmes, entendeu? Então, acho que desde o começo, acho que essas imagens podem, na verdade, ter um outro discurso que a escrita não está pronta para você formular essas questões, né? Eu acho que esse que é interessante, talvez, né, dessas narrativas visuais, né? Seja a fotografia, o desenho, ou mesmo, né, o documentário, o filme etnográfico, que possam, na verdade, desestabilizar essa narrativa mais clássica textual, que sempre te prende a gêneros, né? Quer dizer, eu acho que a antropologia tem um gênero muito estável de narrativa, né? Um gênero que remonta a Malinowski, né, basicamente, e que, com pequenas e mínimas alterações, né, ele consegue fazer aí, entendeu? São variações do mesmo tema, de forma narrativa, textual, entendeu? Então, assim, é muito presa a cânones específicos e que não te dá tanta liberdade de você reinventar a etnografia textual, que é difícil. Tem o cânone da academia, que bloqueia um pouco esse tipo de coisa, de experimentos, né? E a imagem a gente deixa um pouco livre, até porque ela não tem esse peso, entendeu? Não tem o peso de ser alguma coisa que vale tanto. Quer dizer, o não valer tanto da imagem, às vezes, é uma virtude dela, né? De você poder, se ela valesse tanto quanto a escrita, vamos dizer assim, numa tese, vai te dar um título de doutor, não sei o quê, vai te dar, né? Então aquilo já tem aquele compromisso, você não vai usar tanto, você vai mais ou menos no centro, você quer passar, você quer, né, quer ter uma banca mais ou menos interessante, que ninguém te critique muito, né? Você não vai fazer lá a tua tese em poema, a tua tese, né, em narrativa de prosa, você vai fazer uma tese narrativa acadêmica, etnográfica, como você aprendeu lendo outras etnografias, né? Então, assim, é mais difícil. A imagem te dá essa liberdade pela própria condição dela ser um pouco errante, ser um pouco, né? E as pessoas, de repente, você não dá valor, mas na hora que se pega, captura, você pode, né, reinverter essa lógica, né? E ter outra discussão. Então, eu acho que sim, eu acho que é um caminho muito, muito interessante, né? Eu acho que é um caminho muito promissor, eu acho, da questão da imagem. Eu acho que os alunos de ciências sociais, eles não estão preparados, vamos dizer assim, para esse tipo de discussão. Eu vejo no Rio, não sei em outro lugar do Brasil, mas eu acho que os alunos de ciências sociais, eles querem, na verdade, pensar as imagens, né? Eles querem, na verdade, escrever sobre as imagens, né? Eles não querem produzir imagens. Então é muito difícil de você fazer. A gente faz oficina, faz cursos, tenta mobilizar, mas é difícil de você
fazer com que as pessoas tenham aquela garra, aquele interesse, aquele desejo de fazer um filme, o desejo de fazer a fotografia como narrativa mesmo, visual, assumir essa condição. Claro, você tem pessoas, evidentemente, mas assim, não diria que é um esforço. Acho que é um esforço, ao contrário de outros alunos de comunicação, de outras áreas de cinema, que já tem essa coisa mais incorporada de achar que pode fazer isso naturalmente. Tá? Então, acho que assim, a dificuldade da antropologia visual é como você realiza ela nos espaços acadêmicos, entendeu? Até porque esse aluno ele tem uma projeção, ele quer fazer mestrado, doutorado, e às vezes, né, a imagem, não sei se ele vai conseguir, fazendo filmes ou fotografia, ter essa projeção do que publicar um artigo numa revista de alunos que vai dar para ele uma projeção para passar no mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Mas você acha que deveria ter essa projeção? Quer dizer, a imagem deveria ser reconhecida do mesmo jeito que o texto? Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que deveria ter, porque eu acho que assim, eu acho que um filme, né, é um trabalho muito grande, né? Eu acho que o filme, quer dizer, é um trabalho... aí voltamos aí a Cornélia, né, que foi um estudioso do Gilbert Durand, né, da quem foi a primeira pessoa a falar desse tema no Brasil também, e que na verdade é um pouco a denegação do imaginário, né, quer dizer, como no mundo totalmente racionalizado, né, então quer dizer, como o imaginário está em segundo plano, vamos dizer assim, imaginário é a falsidade, você não toma a sério a imagem, imaginário, a imaginação, né, como alguém, né, você está imaginando coisas, você está louco, você está, né, então ele mostra como a própria raiz da questão da imagem, né, é problemática, né? Então isso aí é uma dificuldade para o mundo, né, moderno, vamos dizer assim, entender a imagem como alguma coisa que tenha essa condição de produção de um conhecimento, né? Eu acho que isso aí assumir essa potência dela na academia. Fora da academia você tem, os cineastas sempre produzem isso desde sempre, né? Que o cinema, desde os primórdios do cinema, os diretores escrevem sobre os seus filmes, né, sobre o cinema de uma maneira bastante erudita, intelectual, como conhecimento do mundo, etc. e tal. Só que isso não chega, vamos dizer assim, né, no sentido das ciências sociais. Né? Então, quer dizer, quando você transborda a fronteira, né, você tem essa dificuldade de se assumir as imagens enquanto essa potência de conhecimento do mundo. Né? As coisas estão mudando, né? Acho que estão... Se cada vez mais, eu acho que a própria produção dos núcleos dos núcleos que produzem filmes, né? Na França, por exemplo, já tem um núcleo lá que já tem um mestrado que faz filmes como final de trabalho final, né? Também lá em Manchester também tem um filme como trabalho final também, né, que é bem interessante e tal, enfim, eu acho que aí já tem o reconhecimento disso, entendeu? Quer dizer, então acho que isso aí acho que deveria ter de fato, entendeu? Sempre você pode julgar, tem parâmetros, tem, né, avaliações, enfim, não é qualquer filme, não é qualquer tese também, não é qualquer coisa que vai valer alguma coisa, então você tem que saber, também sempre você pode instituir, né, alguns parâmetros de julgamento e de avaliação nesses comitês, já tem até, no caso, né, lá na antropologia visual, lá na própria CAPES, já conhece isso, enfim. Né, mas eu acho que é uma questão, mas acho que é parte mais dos alunos, eu acho que os alunos, quer dizer, porque também é uma minoria de pessoas que trabalham com imagem, né, nas ciências sociais, então também tem isso, né, quer dizer, você, sei lá, eu no Instituto sou único, no meu programa de pós-graduação na universidade, eu sou a única pessoa que trabalha com imagem. Mas é uma atividade curricular obrigatória lá? Não é obrigatório, não. É bem optativa mesmo. Então, se eu paro de dar um curso... Então, eu fico escravo desse curso, que também às vezes cansa, né? Às vezes cansa, eu não posso dar curso todo semestre, você vai ficar ali, né? Você chega um ponto que eu também já quero me renovar um pouco para outras coisas, estou a fim de discutir um outro tema, enfim, mas aí, quer dizer, então, abre aquela lacuna, então, às vezes, se eu paro de dar um curso por um ano, aí tem que recomeçar do zero, entendeu? Então, esse é um problema também, né? Nos meus núcleos lá também. Às vezes você tem, assim, muitos alunos que eu estou dando curso todo semestre, aí daqui a pouco se eu paro de um ano e meio, se eu viajei e tal, recomeça do zero de novo, para formar de novo interlocução, formar pessoas, enfim. Então é uma coisa assim difícil, porque não é uma coisa consolidada, entendeu? Acho que os colegas mesmo não veem isso como uma coisa
não veem isso como alguma coisa assim. A antropologia em si, na verdade, tem várias críticas a isso, né? Assim, tem muitas críticas. Tem a crítica do o Maurice Bloch, que é um antropólogo britânico, franco-britânico, faz uma crítica radical, né, à antropologia visual já nos anos, sei lá, 90. Né? Ele diz que a pessoa não está bem, ou a pessoa não está bem consigo mesmo, ou não está bem com a antropologia, ou não está bem na cabeça quando vai procurar fazer antropologia visual. Ele diz isso literalmente num texto. Ele achava uma coisa assim meio maluca, nada a ver com nada, enfim. Então, vocês têm dificuldade em entender a imagem, o cinema, ou a fotografia, entendeu? Entender que existe uma produção enorme disso. Por isso que é importante trazer essa produção enorme disso, né, para a antropologia, para você, né, poder afirmar esse campo também na antropologia. Então, se você junta com as artes, né, pensar, sei lá, eu sempre dou curso sobre autores consagrados, também Benjamin, né, como a Cornélia falou bastante ontem, Warburg, que é um autor muito importante também na construção da leitura de imagens, né, então também é muito assim, inspirador também ler o Warburg hoje, pensando no próprio cinema, né, e na antropologia visual, enfim, ler. Então é sempre assim, os meus cursos começam com Platão, com o discurso sobre imagem, entendeu? Aquela metáfora das três camas dele e tal, simulacro, não sei o quê, e depois termina com, sempre vai para o Warburg, Benjamin e Mitchell, que é um teórico também importante, então se dá uma certa... Você cria um determinado interesse também. As pessoas vão falar, tem a ver e tal. Então, Freud também discutiu bastante imagem, né? Então tem muita coisa assim que você pode despertar no aluno, que esse tema é um tema também conceitualmente interessante, já que as pessoas também querem teoria, querem pensar, entendeu? Então um pouco também de mostrar que a antropologia visual é produção de filmes e fotos e tal, mas também é uma produção que se ancora numa discussão teórica bastante profunda, né, e consistente. Então essa é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Uma coisa também que às vezes me preocupa é com a questão da restituição, né? Muito mais para a sociedade fora da academia do que para dentro da academia, né? Como é que você compreende essa questão? Que tipo de reflexão você fala da passar os filmes assim? Exatamente. Que forma que a gente consegue dialogar com a sociedade com relação a essa linguagem, porque para mim a minha impressão é que a gente consegue dialogar muito mais com essa linguagem do que com o texto. Claro, sem dúvida. Quando a gente vai para a periferia, por exemplo, né? Enfim, a gente tem um trabalho agora sobre o rap, por exemplo, que quando a aluna se apresentou como pesquisadora, né, de ciências sociais, que ia fazer uma monografia, ela teve uma certa rejeição. Sei. Mas quando levou a câmera e começou a gravar, aí pronto, teve uma adesão total. Então eu queria só que você comentasse com relação a essa questão da restituição, se você acha que a imagem ela pode facilitar essa comunicação, né, com essa da sociedade que está fora da academia, né, depois dos muros da academia, Sempre, eu acho que sempre, porque a imagem, todo mundo tem uma socialização imagética, né? Quer dizer, essa coisa de inclusão imagética, todo mundo está incluído, né? Sempre foi, né? Você vê televisão, você vê cinema, você está incluído, mas todo mundo sabe como, né, uma narrativa de filme funciona, a criança de 5 anos de idade entende muito bem, né? O que é uma descontinuidade no filme, né? Para não ter nenhum problema, alguém está no Japão, depois passar para a Amazônia e está tudo bem, né? Sem mostrar o avião chegando, sem mostrar, né, tudo o processo real, então você pode cortar, fazer, enfim. Então, essa questão do cinema, da imagem, é meio universal, entendeu? Então, isso já é um caminho andado enorme na divulgação de qualquer tipo de coisa via esse trabalho. Então, é mais fácil de você passar um filme etnográfico do que você ler um texto para uma comunidade que não vai ter o menor interesse naquele assunto, nem vai saber do que se trata, porque, no fundo, por mais que a pessoa leia até o que você escreve, se são pessoas que leem letradas em português e tal, né, elas não vão talvez entender esse jargão antropológico, os conceitos, a forma dura de um artigo, de encaminhamento das hipóteses e tal. Então isso aí é uma coisa muito difícil de você ultrapassar um grupo muito pequeno, né, de uma comunidade restrita de leitura, vamos dizer assim, de leitores, né, que vão entender essa linguagem, né, das humanas dentro de um certo contexto, né. Então, para você
Acho que o filme te dá essa abertura enorme, né? Fotos, filmes, você dialoga direto com as pessoas fora do mundo acadêmico, não tem dúvida. Você, o Jean Rouch já viu isso lá, né? Vê que as próprias pessoas que produziam os filmes com ele, né? Quer dizer, era um feedback direto, né? Quer dizer, era uma coisa dele poder, as pessoas logo elas se interessavam em ver o filme e não ler a tese ou ler o livro dele sobre aquele mundo, entendeu? Então essa é uma descoberta direta de poder conversar e poder transformar suas ideias também, né? Isso que é importante, né? Porque na verdade, quer dizer, quando você escreve um artigo acadêmico, né? Ninguém te dá feedback, né? Raramente você conta, gostei, legal. Você leia, até estou lendo nos cursos, estou lendo em algum lugar, mas você não tem uma coisa no processo, né? Você não tem uma performance do teu artigo. Seria interessante fazer uma performance, né, do seu artigo e ver reações das pessoas, fazer uma leitura pública, sei lá, assim, a primeira leitura pública, como se fosse lançar o seu artigo, né, e poder ter um feedback, mas não existe essa possibilidade. Então você lança, publica, depois já vai publicar depois de um ano que você escreveu, né, que você tem que esperar a fila de publicação, tem que não sei o que lá. Então demora tanto que quando você vai publicar, você já está em outro processo, tem outro artigo já, nem está naquele imagem que você estava publicando. Então isso aí é um pouco desencontrado com a escrita, né? E que ganha o mundo fora de você não sabe muito bem, né? Raramente, às vezes você pensa, alguém te manda um e-mail, raríssimos, né? Agora um filme é imediato, né? A pessoa pode não gostar, reagir, ser a favor, ser contra, né? E é muito direto, é muito visceral a coisa da imagem, né? Então acho que isso te dá uma outra dimensão de aproximação com as pessoas, né? Tanto com os filmados que você está fazendo, qualquer que seja eles, né? Quanto com a sociedade geral. Você passa os filmes em várias plateias e as pessoas vão, né, ter várias reações diferenciadas e direto, né? Vão entender aquilo, vão se manifestar, enfim, por mais que seja de outras culturas, que nem conhecem o Brasil, que nem conheçam o que você está falando daquele mundo ali, mas que ela tem acesso àquilo, vê aquele filme e se encanta com isso, ou não gosta, enfim, mas tem uma reação, né? Então isso eu acho que é muito importante, essa fórmula de você poder aproximar com outros mundos via antropologia visual. E por isso ela tem esse lado de você sair da academia também, né? Quer dizer, ela te joga para fora da academia, mesmo que você faça alguma coisa para dentro, né? Porque está sempre, na verdade, outras pessoas estão vendo isso, estão se apropriando disso de outro modo, que não no modo da academia em stricto senso, né? De artigos e citações, etc. e tal, que é uma forma do conhecimento ser passado de um modo muito específico, né? Então poucas pessoas vão ficar vendo vídeos antropológicos, né? A não sei que seja o teu tema específico, né? A não ser que tenha no festival, mas então, porque não tem a cultura de citações, né? Como é que vai citar um filme, citar um vídeo, né? Como é que vai ser, enfim, então é um pouco o próprio, né, processo de conhecimento, né? De passagem desse conhecimento, como é que se faz, né? Mas acho que ao mesmo tempo a antropologia visual vai pensar um modo de fazer isso, né? Vai ter que imaginar como fazer isso para dentro também, né? Como é que vai produzir esse mecanismo de construção no interior dela mesma, né? Na antropologia ou na sociologia, nas ciências humanas, modo de você ter mais assim, né, acesso a esse material e poder discutir e tal, né? Bom, eu vou me aproveitar de você fazer uma última pergunta, mas é muito mais para a gente. De saber assim, mais as suas impressões do que você já viu, do que a gente está organizando aqui, em relação a visualidades, principalmente. Não, eu achei, olha, maravilhoso, estou achando assim, tudo fantástico. Eu não conhecia Sobral, uma cidade muito interessante, né, com estruturas ótimas, assim, eu acho, né? A própria universidade me impressionou muito, né? Porque, né, é difícil você ter uma universidade estaduais, né, sem verbas federais, com a estrutura que tem aqui também, muito impressionante, né? Eu acho que já tinha ouvido falar bastante de visualidades em outras ocasiões, né, por vários colegas e tudo, sempre foi assim, achei muito importante essa iniciativa de juntar várias artes, várias coisas, né? Quebrou? Não, acabou a bateria. Acabou a bateria? Ah, então lá está gravando. Então fala para cá, então. Então, acho que isso enfim, acho que é legal essa junção de todas as artes, né? Isso é interessante, né? Que é raro também ver esse tipo de evento que você junte cinema, fotografia, artes plásticas, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito mais setorizada, né? Fotografia, só fotografia, cinema. Então aqui você junta também debate sobre as coisas, enfim. Então acho que essa pluralidade, essa coisa meio híbrida, que mesmo dá a própria imagem, né? Que junta várias
disciplinas, vamos dizer assim, nas ciências humanas, eu acho que é muito interessante, e eu vejo aqui com mais força isso, por isso que eu acho que esse é um evento bastante assim, oportuno, né, de você poder justamente ter esse tipo de interlocução, né, interlocução entre várias disciplinas diferenciadas, né, eu acho que isso é muito, muito produtivo, né, não isolar isso em campos isoláveis e botar pessoas para conversar e diferentes produções, materiais, eu acho que também alunos trabalhando, produção de gente jovem, juntando também com artistas na cidade, enfim, que também isso é bem rico também esse processo, né, de conversas, de outras conversas, eu acho que isso aí é muito interessante, eu acho que essa abertura que é fundamental, porque outros encontros sempre são muito específicos, né, para discutir, né, coisas muito tópicas, eu acho que essa abertura te dá essa dimensão mais de troca realmente, de discussões, acho que é bem legal. Muito obrigado, meu mano. Nada, imagina, é um prazer.